É uma alegria maravilhosa estarmos juntos esta noite e damos as boas-vindas a vocês, pastores e serventes de Deus e vossas esposas que estão convosco. Muito bem-vindos daqui de Mauritius para a abertura da nossa BELT Conferência, que é uma conferência virtual e internacional para pastores e líderes pelo mundo. Nós estamos muito felizes e tenho a certeza que vocês também estão. Vocês fazem parte de muitos outros líderes e pastores que estão a se juntar a nós de muitos países através do mundo. Temos irmãos que estão fisicamente juntos à volta do mundo, principalmente na África, mas outros que também estão juntos no Zoom, em reuniões, em muitas conexões diretamente à internet. E então é uma fantástica oportunidade e graça que Deus nos deu para usar esta plataforma para alcançar. E nós somos tão privilegiados de estar aqui esta noite. E com mais nada a fazer, vou passar ao pastor Mickey Hardy. Well, good day to all of you, and welcome from different countries and different continents. Bom dia para todos vocês e bem-vindos de vários continentes e países. Bem-vindo a todos aqueles que estão a ver. É um privilégio ser capaz de partilhar o meu coração e o Evangelho com vocês nos últimos dias. Estou muito contente por partilhar o Evangelho convosco, porque o Evangelho de Jesus Cristo mudou a minha vida em tantas maneiras. E esta conferência é para todos os pastores que querem ser parceiros ou colegas de trabalho com Jesus na construção da sua igreja durante estes últimos dias que estão à nossa frente. Eu vou partilhar com vocês para uma excelente mensagem que vos ajudará a servir Jesus com todo o vosso coração. A minha intenção não é para trazer condenação a ninguém que está a me ouvir, mas, por outro lado, para ser claro naquele que trago na direção do Espírito Santo para o plano de Deus nas nossas vidas, pastores, líderes de igrejas. Eu acredito que é muito importante para fazer uma avaliação sincera, honesta e verdadeira do estado da igreja hoje. Em geral, se nós queremos andar para a frente, se queremos ver a igreja se levantar e brilhar neste mundo, eu acredito que a avaliação daquilo e do estado em que a igreja está é muito importante. A questão é hoje a igreja que está saudável. Por dizer saudável, quer dizer espiritualmente saudável, matura. Homens e mulheres do espírito. Esta é a questão. E, sinceramente, eu diria que não. Eu diria que a igreja em geral, no mundo inteiro, não está num lugar muito saudável. É por isso que nós podemos examinar
aquilo que por nos últimos 4 ou 5 décadas na igreja em geral, o que é que tem acontecido durante estes últimos 30 ou 40 anos. Eu não acho que é necessário entrar em muitos detalhes, mas nós podemos ver que a igreja tem mudado muito nestes últimos 3, 4 décadas. E aqueles homens de Deus que têm vivido 40 anos atrás concordariam comigo que tem havido uma grande mudança, uma grande diferença entre a igreja naquele tempo e a igreja em geral hoje. E deixem-me que vos diga que eu vou ser muito direto, muito franco com vocês nas minhas declarações. A igreja tem ficado um teatro completamente treinado, atores para fazer um grande espetáculo da igreja. Quando vocês olham e veem a televisão cristã, muitas coisas estão a acontecer nas igrejas que são longe da Escritura, longe de serem de acordo com a Escritura. A igreja tem ficado uma loja para vender bênçãos, bem organizada para pastores que têm ficado mercenários e que roubam o povo de Deus. É todo do mundo, é tudo através do mundo e ninguém pode dizer que não, porque o dinheiro tem ficado muito essencial, primeiramente na nossa pregação, na igreja hoje em geral. A igreja tem ficado uma grande exibição de talentos. Em outras palavras, em vez de se apoiar no Espírito Santo, a igreja tem se apoiado em bons e perfeitos talentos. Eu vou continuar a vos dizer que a igreja está cheia de heresias e falsas doutrinas. Nós não temos ficado na verdadeira doutrina e a igreja está cheia de heresias. A igreja tornou-se um assunto financeiro ou uma organização de negócios. Podemos continuar. Uma organização musical ou um clube de atividades sociais ou uma religião. Esta é uma imagem muito escura, uma figura escura do estado da igreja neste século XXI. Infelizmente é assim. Em vez de ser um lugar de reverência para o nosso Deus, para o honrar e para glorificar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a igreja precisa de ser um lugar para ouvir a verdade, a verdadeira doutrina, um lugar de arrependimento, onde cristãos são convencidos dos seus pecados. Vão ver cristãos convencidos dos seus pecados. Nós todos fazemos coisas que não estão certas, mas a igreja é um lugar onde os cristãos, quando ouvem a palavra de Deus, é importante que eles se arrependam
das maneiras como vivem mal. are convicted Um of lugar their sin. onde nós damos as nossas vidas. Of their sins. Yes, we all. Não um lugar onde simplesmente vemos e queremos receber coisas boas do Senhor, mas um lugar onde podemos ver e dar a nossa vida, como vemos no livro de Atos aos Apóstolos, onde os primeiros cristãos deram a sua vida com liberdade. A place Um lugar where we give our lives. para santificação, Not a place where we come and just want to para crescimento espiritual, maturidade espiritual. Um lugar onde cristãos abrem as suas vidas para serem formados por Deus, para serem estabelecidos por Jesus Cristo a si mesmo. a place Um lugar onde cristãos encontram graça e liberdade. for spiritual growth. Um dos maiores presentes do Senhor é a verdadeira família. To be formed O amor by de God, Deus. to be established O amor de Deus é real by the Lord e é tangível. Christ Himself. Não é um lugar onde cristãos vêm A place where Christians e nem find sequer grace sabem uns aos outros. and freedom. Ou é um lugar para sentir o coração do Senhor. From the Lord. Deixa-me dizer, Family, atrás da palavra love of de God Deus há um coração. is real. O coração do Senhor que cristãos precisam de sentir. Não simplesmente quando eles ouvem a palavra de Deus, mas eles conseguem sentir através dos líderes das igrejas. Um lugar de refúgio onde cristãos podem ver e eles podem sentir Behind the words and the Deus os aceitando da forma que eles são, sem there's a heart of the Lord sentirem pressão nas suas vidas. to feel. E eu acredito que nos tempos que estamos vivendo, But they can feel it. não é o tempo de esconder a verdade. Leadership. É tempo A place of refuge. de proclamar Come a verdade. and De proclamar a verdade em amor, accepting them em graça without e sem sorts of compromisso. pressure on their lives. Tem havido demasiados compromissos The time that we are living, na igreja, it is not simplesmente the time para agradar cristãos, mas é a altura de to proclaim, entrar na palavra de Deus to proclaim e it pregar a palavra de Deus na sua totalidade, sem compromissos. and Deixa-me dizer-te, hoje compromise. muitos pastores There's been too much estão descorajados, confusos, cansados, olhando para coisas novas. to please Esta é a verdade. Muitos deles estão zelosos get into the word of God em fazer, eu diria, coisas que não são bíblicas, não without são boas. E é por isso que eles precisam de ajuda hoje. Ajuda para encontrar a verdade. Ajuda para viver a verdade. confused Porque muitos deles amam o Senhor, mas eles estão ignorantes. E é por isso que nós queremos partilhar o Evangelho convosco e say unbiblical practice. trazer de volta a verdadeiro Evangelho que nós podemos Help today. ler They need e help nós to podemos find ouvir testemunhas de homens muito bons de Deus que têm vivido, têm partilhado e têm defendido o verdadeiro Evangelho. That's why Este é o tempo para isso. Este é o tempo para isso. you the gospel Para pastores, para pregadores abrirem os seus corações, e aceitarem a verdade do Evangelho. Muitos estão descorajados e eu era um deles. testimony. Eu fazia parte destes pastores que estavam descorajados. E talvez estás a me ouvir hoje e estás naquele ponto que estás descorajado. Estás a servir o Senhor por muitos anos
e ainda assim talvez queiras desistir. Eu sei pastores que estão a pregar o Evangelho hoje simplesmente porque eles têm que pregar o Evangelho. Não têm alegria em servir o Senhor, porque eles estão completamente perdidos. Eles estão perdidos. Não têm vida. E é por isso que é importante para nós hoje olhar para o que Deus está a dizer, para o que o Espírito Santo está a dizer nestes últimos dias. E eu quero vos perguntar uma pergunta. Hoje, tu estás preocupado com o estado da igreja? Tu estás preocupado com o estado de cristãos? E eu acredito que todo pregador, que todo homem de Deus precisa de estar preocupado. Tem de estar preocupado com o estado da igreja hoje. E tem de tentar fazer alguma coisa sobre isso. Jesus era... Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9. Vocês sabem que Jesus tinha milhares de seguidores e ele fez And I believe that every pastor, every preacher, every so-called man of God coisas muito boas por eles. Milagres. Havia pessoas possuídas por demónios, pessoas doentes, não tinham comer. Isto foi o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Ao ver a multidão, Jesus sentia imensa compaixão, porque andavam desorientados e perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Quando eu leio estes versículos da Escritura, eu consigo sentir que há milhares de cristãos, nascidos de novo cristãos, que estão perdidos. E eles até sentem que eles não têm um pastor real. Muitos deles que estão a liderar estes cristãos não estão num lugar no coração para poder ajudar o povo de Deus. E Jesus disse que eles são ovelhas sem pastor. Jesus estava preocupado com estas multidões. E ele não simplesmente os ajudou, os curou, os ensinou, mas ele conseguia sentir que eles estavam perdidos, que ele não tinha ninguém para realmente cuidar deles. E esta é uma das razões pelas quais milhares de cristãos estão perdidos na igreja, vão de volta para o mundo. É uma coisa muito triste. Uma figura muito triste da igreja hoje. Os apóstolos da primeira igreja também estavam preocupados com o estado da igreja. Eles pregaram o Evangelho, mas eles encontraram muitos cristãos e muitas igrejas que tinham seguido diferentes direções daquela mensagem que eles primeiro tinham ouvido, da verdadeira mensagem de Jesus Cristo. E então, quando vocês abrem vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, isto é aquele que o apóstolo Paulo diz. Ele era um homem que tinha o coração de Deus pelo povo de Deus. Ele estava preocupado. Ele tinha posto a fundação da igreja dos Gálatas e no capítulo 3, versículo 1, é o que ele diz.
ó Gálatas sem juízo, quem foi que vos fascinou? Eu tinha-vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Isto foi o que eles foram ensinados. Eles foram ensinados sobre aquilo que Jesus fez por eles. E eles deram as suas vidas. E eles estavam prontos a segui-lhe. Só quero que me digam isto: será que receberam o Espírito de Deus por terem cumprido a lei ou por terem respondido à boa nova com fé? Paulo perguntou isto aos Gálatas depois de lhes dizer que eles estavam sem juízo. Como podem ser tão faltos de juízo? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças. Ele conseguia ver as atitudes do apóstolo Paulo. Ele queria que o povo de Deus viesse a ficar perfeitos e guiados pelo Espírito de Deus. E ele pergunta-lhes: vocês acham que podem se tornar perfeitos seguindo a lei pelas obras da carne? Ou porque aceitam a fé? Não vos valeu de nada a experiência que tiveram? Talvez tenha valido alguma coisa. O que é que Paulo está a querer dizer? Os Gálatas primeiramente aceitaram para sofrer por Cristo. E ele disse: o tempo que vocês sofreram por Ele agora é por nada? Que vocês agora vão de volta aos trabalhos carnais? Paulo falou o que ele pensava. Ele mostrou o seu coração ao povo. Será então que Deus vos concedeu o seu Espírito e realiza prodígios no meio de vós, porque cumprem o que manda a lei? Ou porque aceitam a fé? Amém. Eles deixaram a graça. Os Gálatas deixaram a graça e eles vieram para um lugar em que eles não tiveram nada em comum com Cristo. Esse era o estado em que eles estavam. Eles anularam o sacrifício de Jesus Cristo através de voltarem para os trabalhos carnais. Não, por isso é que o apóstolo Paulo estava preocupado depois de ter partilhado o Evangelho com eles e eles tinham abertamente aceito o Evangelho. E se vocês leem o capítulo 4, eles estavam até preparados para dar a Paulo os seus olhos. E isto era o quanto eles estavam tocados e mudados pelo Evangelho que o apóstolo Paulo tinha partilhado com eles. Mas eles caíram daquela verdade e estavam a se voltar para os pecados. Tinham caído da graça de Deus e estavam aí de volta para os caminhos da carne. Paulo estava zangado no espírito porque ele amava a igreja. Ele amava a igreja, mas ao ver os Gálatas estava tão perturbado no seu coração. Agora abram as vossas Bíblias comigo. Até o escritor do livro de Hebreus estava preocupado. Capítulo 10, versículo 32. Lembrem-se dos dias passados, quando acabaram de receber luz de Deus e como se mantiveram firmes na luta, apesar dos grandes sofrimentos que tiveram de enfrentar. Uma vez foram publicamente insultados e atormentados, outras vezes sofreram como os que assim eram maltratados. Compartilharam dos sofrimentos dos que eram presos e aceitaram com alegria que vos
tirassem os vossos bens, porque sabiam que possuíam melhores riquezas que duram para sempre. Estes cristãos judeus tinham perdido coisas preciosas. Eles começaram bem. É isso que o autor diz. Mas eles chegaram a uma parte em que eles não identificaram as suas vidas com Jesus Cristo, mas eles não aceitaram perseguições. Eles tinham sido corrompidos por outros ministros do Evangelho que os tinham distraído. Queriam trazer a religião, o judaísmo, de volta às suas vidas. E por isso, os homens de Deus estavam preocupados. E toda a epístola é uma chamada para voltar a Jesus Cristo, o seu Salvador, e deixar os trabalhos da lei. Eles estavam preocupados. E então, sobre o apóstolo Pedro, eu estou a falar sobre homens de Deus, apóstolos, pregadores, que não simplesmente pregaram a palavra, mas não se preocuparam da situação do estado da igreja onde estava a ir. Eles olhavam a igreja e apontavam, mostravam as suas faltas, os erros, as doutrinas falsas, as heresias. E quantas milhares de pastores, pregadores hoje, espero que não sejas um desses, que não querem saber de onde a igreja está a ir, não querem saber do estado espiritual do povo de Deus. Eles não querem saber. Eles estão vivendo e pregando para encher os seus bolsos. Pedro estava preocupado. 2 Pedro, capítulo 2. Nós lemos: é importante para vocês olharem o estado da igreja e pensar qual é a vossa reação. O que é que vocês fazem? O que é que vocês sentem? O que é que Jesus sentia hoje? Ele é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Capítulo 2, verso 1. Mas havia antigamente falsos profetas no meio do povo judeu, tal como haverá falsos mestres no vosso meio. Estes ensinaram falsas doutrinas. Parece que estamos a viver nestes dias. Parece que estas palavras proféticas do apóstolo Pedro estão a acontecer agora. São reais agora, neste tempo em que estamos a viver. E renegarão o Senhor que os resgatou, mas serão levados rapidamente à perdição. Muitos hão de seguir as suas devassidões. Aqui estamos. Muitos hão de seguir as suas devassidões, os seus conselhos e as suas liderações. E por causa deles há de falar-se mal do caminho da verdade. Palavras fortes do apóstolo Pedro, mas são a verdade. A verdade. É aqui que a igreja está em geral. E no versículo 3, esses tais, levados pela ganância, hão de explorar-vos com ensinamentos falsos
Mas desde há muito que o julgamento deles está feito e a sua perdição não tardará. Mas palavra de aviso, de aviso. Não somente o apóstolo Pedro estava preocupado com a igreja no seu tempo em que ele estava vivendo, mas também da igreja em que nós estamos a viver agora. Nos últimos dias vai haver uma altura em que ele está a avisar a gente contra heresias e falsos evangelhos e doutrinas. Se há uma coisa que o inimigo vai atacar, é a verdade da palavra de Deus, é o Evangelho. E infelizmente ele usa pastores como instrumentos, como os seus instrumentos para perverter o Evangelho, para mudar o significado da palavra de Deus, para trazer interpretações estranhas da palavra de Deus. Infelizmente, homens estão a se levantar com evangelhos estranhos, com heresias, trazendo isso para a igreja, enganando os cristãos. Enganando os cristãos. Gálatas capítulo 1, vamos ler. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aqui o Paulo diz: admiro muito que estejam a abandonar tão depressa aquilo que vos chamou pela graça de Cristo e que estejam a seguir um evangelho diferente. Não existe outro evangelho, mas a verdade é que há certas pessoas que vos causam confusão e que querem modificar o evangelho de Cristo. Isto é o que tem acontecido e está a acontecer nas últimas décadas. Homens de Deus que ainda estão vivos, mas estão a experienciar o poder da verdade do Evangelho. Consegui testemunhar para vocês hoje como o Evangelho tem sido modificado no mau caminho. Eles podem dizer hoje: eu tenho a graça de viajar para muitos países do mundo e em África, falando para pastores e líderes de igrejas, e eu encontrei pais do Evangelho, pais no Evangelho, que sabiam o Evangelho verdadeiro. E um deles disse que é triste, meu irmão, porque há pastores que fugiram da igreja e não estão a seguir o Evangelho verdadeiro. Estão a seguir outro Evangelho. O inimigo ataca a verdade e ele usa pastores como seus instrumentos. É incrível. Eles se levantam e falam de qualquer coisa. Muito triste. E eles estão pervertidos do Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo. E é aqui que estamos hoje. A igreja mudou o Evangelho puro e forte de Jesus Cristo por um Evangelho atrativo, por um Evangelho que é confortável, por um Evangelho que é diluído, é fraco, que não muda as vidas dos cristãos, mas que faz eles se sentirem confortáveis e felizes. Oh, Senhor, nos ajuda. O seu desejo é para agradar a cristãos. O seu desejo é... Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 3. De facto, em versículo 2,
Paulo diz a Timóteo para ele pregar a palavra, pregar a verdade. verse 2. E no versículo 3, pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a sã doutrina. E aqui está. Mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, hão de ir à procura de muitos mestres. Deixam de prestar atenção à verdade e correm atrás de lendas. Mas tu, se vigilante em tudo. Se vigilante a tudo. Isto é o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Ok, outra vez. Isto é o tempo em que estamos a viver. Cristãos têm coceira nos ouvidos e os pastores os alimentam com o evangelho que eles querem ouvir. E é por isso que eu disse mais cedo que a igreja tem se transformado num grupo social, agradando a pessoas socialmente. Todo mundo está feliz. Não, não. É por isso que pastores devem de abrir os seus corações para a verdade do Evangelho de Cristo, do Novo Testamento. E as palavras de Jesus Cristo são tão importantes nos tempos em que estamos a viver hoje. Temos de ir de volta para as palavras de Jesus Cristo, para aquilo que Jesus disse. E deixa-me mostrar mais uma escritura em João capítulo 13. Porque é que o Pai, Deus, o Pai, mandou o Espírito Santo? Qual foi a razão? Vamos ler em João capítulo 14, versículo 26. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai vos irá enviar em meu nome, há de ensinar-vos tudo e fará com que recordem tudo o que eu vos ensinei. Quando Jesus partiu e foi de volta para o Pai, depois da sua ressurreição, ele disse: o meu Pai vai-vos mandar o Espírito Santo. E uma coisa que ele vai fazer, sem ser ensinar-vos todas as coisas, ele vai vos relembrar todas as coisas que eu vos disse. E é isso que o Espírito Santo quer fazer agora. E nós não ouvimos as suas palavras. Os primeiros apóstolos ouviram as palavras de Jesus, mas o Espírito Santo vai nos lembrar o que Jesus lhes disse. Mas nós não estávamos lá. Mas nós agora somos cristãos nascidos de novo e o Pai espiritual nos mandou o Espírito Santo para nos mostrar a verdade nas nossas vidas e vai nos revelar a revelação daquilo que Jesus disse aos seus discípulos. É essa a Escritura. Este é o movimento do Espírito hoje, nas vidas de todos os pastores que estão dispostos, que estão zelosos, que estão honestos, que são sinceros, que querem servir Deus da forma certa. E aqui estamos. Vamos trazer a verdade. E é por isso que temos de olhar algumas escrituras que têm sido ignoradas, deixadas de lado, postas numa gaveta, como se diz, pela igreja, para mais de 3, 4 décadas. E nós as ignoramos. Ignoramos as palavras de Jesus Cristo que estavam tão vivas naqueles dias. Estas mesmas palavras, os mesmos ensinamentos de Cristo têm sido ignorados pela igreja em geral. E ainda eles são tão essenciais para a fundação forte da igreja, muito essenciais. E nós deixamos isso de lado. Deixamos de lado e pensamos que a igreja vai ser forte.
e nós pregamos e pregamos e não percebemos e não realizamos que estamos a vir de lado coisas muito preciosas e tesouros que são essenciais, mensagens apostólicas para a igreja hoje. Deixamos de lado e pregamos, rezamos por renascimento. Não. Hoje a igreja está fraca e está numa fundação errada. Fraca e errada. E para mim, igrejas, dinheiro tem se tornado a fundação. Outras, música tem se tornado a fundação. Feia, enganosa. E muitas outras coisas têm tirado o lugar da verdadeira fundação da igreja. Mas a fundação é muito, hoje em dia, é muito atrativa, mas não é produtiva. Não está a produzir cristãos fortes e saudáveis que podem ultrapassar, que conseguem andar uma vida saudável e sagrada. Não estão misturados com o sistema do mundo. Não estão influenciados por outras, mas cristãos que podem discernir o que está certo e o que está errado. É isso que nós queremos produzir. É este tipo de cristãos que nós queremos produzir, que se podem levantar e podem discernir o que está certo e o que está errado. Mas hoje nós vemos multidões de cristãos fazendo o que está errado e que não é de acordo com a Escritura. E é por isso que é uma fundação muito fraca. E nós continuamos a ouvir e a ouvir e a ouvir sobre pastores, pregadores, falando sobre dinheiro. O tempo todo. Vamos abrir a nossa Bíblia em capítulo 7 de Mateus. Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 24. Já estão lá? Vamos ler juntos. Vamos andar juntos. E deixar o Espírito Santo trazer verdade ao nosso coração. Ok. Vamos ler no versículo 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não caía, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se com um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Se vocês têm dinheiro como a fundação da vossa igreja, finalmente vai cair. Esta é a verdade. If you have money as the foundation of your church, it will finally fall. Eu caí muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada. Estas palavras de Jesus Cristo são muito, muito importantes, porque no fim do seu sermão, a Bíblia diz, no capítulo 5, que haviam grandes multidões que o seguiam
E ele foi ao topo da montanha e os discípulos seguiram-no. Os discípulos seguiram-no e ele começou a lhes ensinar. Ele queria lhes ensinar àqueles que ele tinha escolhido para serem os líderes da primeira igreja. E se vocês leem do capítulo 5 até o capítulo 6, mesmo antes do que acabamos de ler no capítulo 7, podemos ver que Jesus estava a ensiná-los sobre a vida, aquela que eles eram chamados a viver. Vocês que leiam capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas Jesus disse sobre a forma que devemos ver como um discípulo deve de andar e viver a sua vida. Um verdadeiro discípulo. E no fim, se nós sumarizamos o que ele disse, se vocês ouvem as minhas palavras que eu tenho estado a falar e vocês fazem-nas, vai ser, vai mostrar a vocês e a qualquer outra pessoa que a sua vida é formada numa fundação forte. É isso que ele está a dizer aqui. Se a vossa vida é formada numa fundação forte, vocês serão capazes de fazer aquilo que eu acabei de vos dizer. É isto que ele está a dizer. Palavras simples. Mas ele deu-lhes uma imagem, uma figura, para lhes mostrar a importância da fundação que tinha de ser formada nas suas vidas, para eles poderem ser capazes de ver aquele tipo de vida e para serem verdadeiros discípulos. Muito simples. Em palavras simples, vocês precisam uma fundação boa nas vossas vidas. É isto que ele estava a dizer. É isto que ele disse. Para resumir, vocês precisam de uma boa e forte fundação nas vossas vidas. E vocês vão perceber que Jesus não definiu a fundação. Ele simplesmente falou sobre ela. Vocês precisam de uma fundação sólida e forte, boa. Ele não a definiu, mas ele mostrou-lhes a importância da fundação. Estão a perceber? Amém? Ele mostrou-lhes a importância de uma fundação boa, sem a definir. Mas ele especificou a importância nas vidas dos discípulos daquela fundação, se eles eram para ser representados no edifício da igreja. Se eles eram para ser representados, se eles eram para ser bons discípulos, eles precisariam daquela fundação forte e boa nas suas vidas. Era isso que Jesus estava a lhes dizer. Amém? E agora vamos ver o que o apóstolo Paulo está a dizer. Muito interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ver se ele vai falar sobre a mesma língua. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Seguirem com cuidado. Eu procurei lançar os alicerces, como faz um construtor ajuizado e conforme a capacidade que Deus me deu. E outro vem continuar a construção. Mas cada um deve prestar bem atenção ao modo como constrói.
on it. Algumas vezes lemos esta passagem de Escritura e passamos-la rápido porque não percebemos o que o apóstolo Paulo estava a tentar trazer e transmitir para o povo. Mas nós precisamos de ver e perceber isto, aceitar a revelação que Deus nos está a trazer aqui, para estabelecer uma coisa muito importante e essencial nas nossas vidas como pastores e líderes de igrejas. Para aqueles pastores e líderes que estão a ouvir-me agora, vocês têm que perceber e agarrar esta muito importante revelação que o apóstolo Paulo está a trazer e a dizer aqui. Não vaiam rápido naquela escritura. Paulo diz que ele já lançou alicerces de construção, como faz um construtor ajuizado e conforme a capacidade que Deus me deu, como um apóstolo da igreja, para lançar os alicerces, mas ele continua e ele diz algo muito especial. Ele diz, e outro vem continuar a construção. E ele deve ter cuidado, prestar bem atenção, deve ter cuidado como ele vai construir sobre aqueles alicerces. O que é que ele quer dizer? Estão a ver? Podem ser professores da palavra muito bons. Podem saber a Bíblia. Podem ter muito carisma. Mas a Bíblia diz aqui muito claramente que nada pode ser ensinado ou trazido para a Igreja de Jesus Cristo sem que a fundação, os alicerces, tenham sido formados primeiro. É isto que ele está a dizer. Deixa cada um prestar atenção, ter cuidado como ele constrói naqueles alicerces. Se ele vai construir em algo, deixa que aquele algo seja os alicerces bons da fé. Os alicerces precisam de estar lá primeiro, para depois poderes construir nisso. Porque senão estão a construir em nada. E o que estás a trazer vai ser muito vago, porque não vai ter fundação. É muito importante para nós percebermos isto como pregadores, como pastores, porque hoje andamos na África e muitas partes do mundo e encontramos igrejas que não andam longe. Com um pastor pregando a palavra de Deus, mas eu não tenho certeza de qual é a fundação que ele está a construir. Ele não tem uma fundação forte. Não sabemos qual é a fundação. Muitos, milhares deles. E nós perguntamos a nós mesmos, podemos perguntar, porquê é que a igreja está naquele estado? Porquê? Porquê é que a igreja está tão fraca? Porquê? Nós estamos a chegar a uma conclusão aqui. Estamos a chegar a uma conclusão final aqui. Se vocês estão a me seguir com cuidado desde o início, Paulo sabia que esta fundação que ele formou é as chaves para qualquer uma pessoa ser um bom discípulo. Ele sabe isso. Ele sabe que se a fundação não está formada, como é que alguém vai construir e formar e produzir cristãos e discípulos fortes? Como é que vamos fazer isso? Por isso estamos a ver aqui que o apóstolo Paulo está a formar
está a falar de instruções como Jesus disse. A mesma coisa. Hã? Se vocês querem ser um discípulo, vocês precisam de uma fundação dos alicerces fortes. Agora, vamos ver o que Jesus disse algum tempo depois para os mesmos discípulos. E mesmo assim, ele disse isto a todos aqueles que estavam a segui-lo. O que é que ele vai dizer? Mateus, capítulo 16, versículo 25 e 26. Versículo 24. Em seguida, disse aos discípulos, o mesmo que ele disse mais cedo no capítulo 7, eu vos relembro, se vocês ouvem as minhas palavras e fazem as minhas palavras e todas as coisas que vos digo para fazerem, então vocês vão ser meus discípulos. E a prova é que as vossas vidas vão estar nos alicerces fortes. E é desta forma que vocês vão conseguir fazer o que eu vos digo, porque a vossa vida está formada nos alicerces fortes. E agora as pessoas dizem, se alguém quiser acompanhar-me, no livro de Lucas, capítulo 16, ele diz as mesmas palavras, se vocês querem ser meus discípulos. Ou no capítulo 6 de Mateus, se vocês querem vir comigo, se querem me seguir, se vocês desejam ser meus discípulos, é a mesma coisa. Primeiro, deixa ele se esquecer de si mesmo, carregar a sua cruz e venha comigo. E o versículo 25 é igualmente importante, porque quando nós percebemos a mensagem da cruz, vocês vão ver que o versículo 25 é muito importante. E diz, aquele que quer salvar a sua vida, acaba por perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse é que a encontrará. Noutras palavras, se vocês perderem a vossa vida, vocês vão encontrar outra. Muito importante para perceber isto. Nós vamos, através disto, em mais detalhe, mais tarde. Mas agora é importante que vocês percebam isto e agarrem. Já está a falar de instruções muito específicas para ser os seus discípulos. Amém? Agora, quero que vocês se lembrem do apóstolo Paulo, que lançou os alicerces fortes para ser um discípulo de Cristo. Mesmas coisas, mesmas palavras, mesmo a mentalidade, mesmo coração. E Jesus está a dizer, se vocês fazem estas coisas, vocês podem ser os meus discípulos. Mas se vocês não fazem estas coisas, vocês não podem ser os meus discípulos. Amém? É a mesma coisa que Jesus tinha dito aos seus discípulos. A mesma coisa. E agora o que Paulo está a dizer é a mesma coisa outra vez. Então, concordamos aqui que Jesus está a falar sobre uma fundação? Sim. Para ser uma fundação formada na vida da igreja e dos discípulos. Isto tem de ser muito claro. Esta é a fundação. Lembrem-se bem do capítulo 6. Esta fundação é fundamental para serem discípulos. E aqui Jesus está a dar as instruções específicas como ser um discípulo, como conseguir segui-lo e representá-lo bem. E esta é a fundação da igreja. Paulo diz que esta é a fundação da igreja e ele a deitou.
vocês obedecerem às minhas palavras, se vocês viverem as minhas palavras, vos vai mostrar que a vossa vida está formada numa boa fundação. E é esta ideia que eu tenho partilhado convosco nos últimos minutos. Fundação e discípulo. Amém? Se vocês querem ser uns discípulos, vocês precisam de uns alicerces fortes. E essa fundação, alicerces fortes, Jesus disse o que era, muito claramente. Então, onde é que estamos? Estamos a ir a algum lado. Estamos a chegar a uma conclusão aqui? Se nós pomos estes versos todos juntos, nós precisamos. É importante que eu repita algumas coisas aqui. A fundação é essencial para ser um discípulo. E Jesus define essa fundação muito claramente. Esta é a conclusão. É por isso que Mateus, capítulo 16, versículo 24, e Lucas, capítulo 16, mostra que estas escrituras é parte da fundação de Jesus Cristo. Amém? Isto tem de ser bastante claro. Quando vocês pensam sobre isto, quando vocês pensam sobre a verdade da palavra de Jesus Cristo, eu digo outra vez, eu penso quantas igrejas têm uma fundação forte hoje e muitas que estão abertas, igrejas que têm abrido nestes últimos anos, que tipo de fundação está a ser lançada. E será que até há uma fundação ou não? Mas o que eu tenho notado é que aqui há mensagens de pastores e de televisão cristã. Eu não ouço. Eu posso ouvir e ouvir e eu não ouço nada sobre esta fundação que precisa de ser formada na igreja. Eu não ouço. About this foundation that needs to be laid in the church. I don't hear it. E ainda é essencial a fundação, os alicerces da mensagem. É a mensagem que os primeiros apóstolos partilharam e deram às igrejas iniciais, e era por isso que a igreja era boa. Mesmo que elas tenham fugido disso em alguns tempos, o importante é que a fundação estava lá, estava formada. É isso que é importante. É isto que é importante hoje, que a fundação esteja feita na igreja. E isto é o que vai produzir discípulos que podem agora seguir o Senhor, porque de outra forma eles não são dignos. Amém? Palavras fortes. Palavras fortes, e eu acredito que vamos definir esta fundação nos tempos que vêm. Vamos passar tempo para vocês conseguirem perceber claramente estas palavras que Jesus disse. Se alguém quer ser meu discípulo, ou se alguém quer me seguir, ele vai ter de perder a sua vida, levantar a sua cruz e me seguir, porque de outra forma ele não é digno. Amém? E nós vamos definir isso na próxima sessão que vamos ter, mas por agora eu espero e peço-vos que fiquem conosco. Jesus está a construir a sua igreja e Jesus quer construir as nossas vidas para que nós mesmos, pastores e pregadores, possamos nos levantar numa fundação forte. Deus os abençoe
Agora vamos para um pequeno intervalo e eu vos vejo um pouco tempo depois. Talvez vocês podem andar e se distrair um pouco, para quando vocês voltarem estejam fortes e nós poderemos continuar daqui a 10, 15 minutos. So God bless you.